estamos aí para mais um vídeo. Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo de direito societário. A gente já começou os nossos estudos, salvo engano aí, já fiz vídeos, né, de sociedade personificada. E a gente já viu que a sociedade personificada, ela se divide em dois grandes grupos, né? Bom, relembrando aqui, a gente sabe que sociedades personificadas são aquelas que possuem personalidade jurídica, têm seu ato constitutivo levado a registro no órgão competente, e a gente pode dividir aí essas sociedades personificadas em dois grandes grupos. A gente tem de um lado a sociedade personificada não empresarial e do outro as sociedades personificadas empresariais, tá? No total são 6 sociedades, uma é personificada não empresarial, que é o caso da sociedade simples, e as outras 5 são personificadas empresariais. Bom, a sociedade simples, ela é regida pelo direito civil, tá lá nos artigos 997 até o 1038 do Código Civil. A sociedade simples, ela é contratual, tem seu ato constitutivo, contrato social, portanto, seu capital social é dividido em cotas, né, e seus sócios chamados cotistas. Ela é levada a registro, o ato constitutivo é levado a registro no RCPJ, que é Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E é isso, eu já fiz vídeos sobre a sociedade simples, se eu não me engano, mas vou fazer outros vídeos, tá, sociedade simples, indo mais a fundo, vou trazer também umas questões de concurso e da OAB. Mas hoje eu vou tratar aqui de uma das 5 sociedades, né, de empresárias, tá? Bom, antes de eu falar de qual a gente vai tratar hoje, a sociedades personificadas empresárias, o grupo de sociedades personificadas empresárias são compostos por 5 sociedades. Eu tenho a sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade comandita por ações, sociedade anônima e limitada. Hoje eu vou estar tratando aqui da sociedade comandita simples, tá? Que é o objeto de estudo de hoje. No próximo vídeo eu venho trazendo o nome coletivo e assim vou seguindo. Mas hoje a gente vai tratar aqui da sociedade comandita simples. A sociedade comandita simples, ela é regida lá nos artigos 1045 até o 1051 do Código Civil, tá? A sociedade comandita simples, primeira coisa, sociedade comandita simples, ela é contratual, tem seu ato constitutivo, contrato social, tá? Podendo ser levada a registro, né, no RPEM ou no RCPJ, dependendo da exploração da sua atividade econômica, seu objeto, né, seu objeto econômico aí, seu objeto da sua exploração econômica. E a sociedade comandita simples, o mais importante dela é que ela tem 2 tipos de sócios, tá? Ela tem 2 tipos de sócios. A gente tem os sócios comanditados e os sócios comanditários, tá? Os sócios comanditados são aqueles que respondem ilimitadamente pelo objeto social, respondem ilimitadamente perante terceiros, ok? E os sócios comanditários são aqueles que respondem limitadamente. Então a gente tem de um lado o comanditado, que é aquele que vai responder ilimitadamente, né? E do outro lado o sócio comanditário, que é aquele que vai responder até o valor de suas cotas, tá? Lembrando que o sócio comanditado, que é aquele que responde ilimitadamente, ele apenas pode ser pessoa física. Então o sócio comanditado, que é aquele que responde ilimitadamente, ele não pode ser pessoa jurídica, ele só pode ser pessoa física, tá? Somente o sócio comanditado, que é o que responde limitadamente, então somente o sócio comanditado é que pode ser administrador da sociedade comandita simples. Só ele que pode, como fala? Ter atos de gestão, né? E lembrando também que o contrato social, que é o ato constitutivo da sociedade comandita simples, tem que discriminar lá tanto quem são os sócios comanditados quanto quem são os sócios comanditários. Eu vi até uma questão da OAB que fazia uma brincadeira, né, com isso, falando que o ato constitutivo, o contrato social, ele só tinha que discriminar os sócios comanditados. E não, o ato constitutivo, que é o estatuto, que é o contrato social da comandita simples, ele tem que discriminar tanto quem são os sócios comanditados quanto quem são os sócios comanditários, tá? Outra coisa, o sócio comanditário, que é o que responde até o valor de suas cotas, que é o que responde ilimitadamente, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E esse sócio comanditário, ele não pode praticar atos de gestão,
tá? Se ele praticar... E outra coisa que eu esqueci de falar. Não pode praticar ato de gestão e nem ter um nome na firma. O que é firma? Firma é um nome, é a razão social. E a firma, ela só pode ser composta pelo nome dos sócios, né? Ou do sócio comanditado, que é aquele que responde limitadamente. Então, se constar o nome da firma, constar nome de sócio comanditário e esse sócio comanditário exercer atos de gestão, ele vai passar a ter a responsabilidade dos sócios comanditados, ou seja, ele... Então vamos lá, gente, recapitulando. O sócio comanditário, né, que é aquele que responde até o valor de suas cotas, ou seja, responde limitadamente, ele não pode praticar atos de gestão, tá? E nem ter seu nome, né, lá constituindo a firma social, constituindo o nome da firma social. Porque como a gente viu, na firma social só pode constar o nome dos sócios comanditados, tá? E somente os sócios comanditários podem praticar atos de gestão. Então, se o sócio comanditário, que é aquele que responde limitadamente, vir a praticar atos de gestão ou ter seu nome constituindo lá a firma social, ter seu nome na firma social, o que vai acontecer? Este sócio comanditário vai passar a ter uma responsabilidade igual à responsabilidade dos sócios comanditados, ou seja, vai passar a ter uma responsabilidade ilimitada, porque ele não pode ter esses atributos, essas características do sócio comanditado. Então, se tiver essas características do sócio comanditado, né, mesmo não estando lá, estando lá no contrato social como comanditário, não como comanditado, ele vai passar a ter responsabilidade de comanditado, uma vez que tá aí exercendo atos de chefia ou tendo seu nome na firma social, tá? Vamos lá. Mas ambos os sócios, tá? Tanto o sócio comanditado como o sócio comanditário, eles podem participar aí das deliberações da sociedade, né? E fiscalizar as operações, etc. Lembrando que eu acabei de dizer que o sócio comanditário, ele não pode praticar atos de chefia, tá? Mas ele pode ser constituído procurador, ele pode se tornar procurador da sociedade comandita simples para praticar um negócio determinado. Está no parágrafo único do artigo 1047, fala lá que pode o comanditado ser constituído procurador da sociedade para realização de negócio determinado, algo assim. E com poderes especiais, tá? Então vai ser lá uma constituído procurador, vai dar uma procuração com ele, lá na procuração vai estar lá definidos os poderes especiais, né, conferidos àquele sócio comanditário para a execução daquela atividade econômica, daquele negócio determinado, tá? Então ele não pode, o comanditário não pode exercer atos de chefia, porém pode ser procurador aí para um negócio determinado, tá? Ai, isso é rinite. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, quanto à dissolução. Bom, a dissolução, ela vai depender, tá? A dissolução não, desculpa, quanto à morte do sócio. A morte do sócio, ela vai depender se trata de sócio comanditado ou sócio comanditário. Lembra lá quando a gente estudou, até acho que eu fiz um vídeo sobre isso, que a gente estudou a questão das sociedades de pessoas e sociedades de capitais. Eu acho mesmo que eu fiz um vídeo sobre isso, sim. Vou até deixar aqui no link da descrição. A gente estudou as sociedades de pessoas e as sociedades de capitais, né? Quanto à dissolução lá. E a gente viu que a sociedade de pessoas é aquela que tem, né, o intuito personal, ou seja, eu tenho intuito não, afecto personal, alguma coisa assim, que eu tenho uma afeição, eu tenho um carinho por aquele sócio, chamei ele pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, e etc. Então tem um afeto entre os sócios, digamos assim. Então são considerados sociedade de pessoa, porque quando tiver a morte de um sócio, não vai poder, né, o herdeiro ir lá e suceder aquele sócio.
E aí a gente viu sociedades de capitais, que são aquelas que não têm esse afeto. Então, se o sócio morrer, pode sim os herdeiros irem lá e suceder sem, né, intervenção aí dos demais sócios. E já nas pessoas a gente tem intervenção dos demais sócios. Então, aqui na sociedade comandita simples a gente tem esses dois tipos. A gente tem tanto a de pessoas quanto a de capitais. A de pessoas vai ser no que se refere ao sócio comanditado, tá? Então, quando tiver morte de sócio comanditado, que é aquele que responde ilimitadamente, quando ele morrer, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dissolução, parcial da sociedade, né? Vai dissolver a sociedade na parte daquele sócio comanditado que morreu. Salvo, é claro, se tiver uma disposição contrária no contrato social. Então, o contrato social ele pode discriminar que os sucessores, os herdeiros venham a ingressar. Ele pode discriminar isso. Mas se não tiver discriminação nenhuma contrária no contrato social, a regra, né, é que tenha dissolução parcial da sociedade quando se tratar de sócio comanditado, tá? Porque seria a sociedade comandita simples, quanto ao sócio comanditado, uma sociedade de pessoas, tá? Agora, se morrer o comanditário, o que acontece? Se morre um sócio comanditário, os sucessores vão ingressar na sociedade, vai continuar a sociedade com os sucessores, porém, os sucessores vão ter que indicar um representante. Olha que legal. Os sucessores ingressam na sociedade, mas ingressam por meio de um representante. Ele vai ser representado ali por meio de alguém que ele vai indicar como representante. Está lá no artigo, salvo engano, 1050 do Código Civil, tá? Se tiver com código aí, acompanhe. Porém, é claro que, assim como no caso do comanditado, aqui no caso do comanditário, o contrato social também pode dispor de forma diversa. Ou seja, em via de regra, tá lá no artigo 1050, salvo engano, em regra, em caso de morte de sócio comanditário, que, lembrando, sócio comanditário é aquele que responde limitadamente, que responde até o valor de suas cotas. Então, no caso de morte de sócio comanditário, o que vai acontecer? Os sucessores vão ingressar na sociedade, porém por meio aí de um representante que eles vão indicar. Agora, pode o contrato social determinar de modo expresso que os sucessores, aí no caso de morte de sócio comanditário, os sucessores eles possam requerer a liquidação das cotas. Da cota do sócio que morreu, do comanditário falecido, tá? Então, lembrando, no caso de sócios comanditados, que são os que respondem limitadamente, seria de pessoas, ou seja, vão ter dissolução parcial da sociedade, salvo se o contrato social disser que não, os sócios vão poder os sucessores vão poder ingressar. No caso da morte de sócio comanditário, que é aquele que responde limitadamente até o valor de suas cotas, eu tenho o quê? Uma sociedade de capital, ou seja, os sucessores vão ingressar na sociedade, porém por meio de representantes que vão ser indicados por eles. Ou, salvo se o contrato social dispuser lá expressamente, de modo expresso, que poderá os sucessores do comanditário falecido requerer a dissolução, requerer aí a liquidação das cotas, ok? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de uma coisa. Deixa eu só achar aqui. Acho que eu tenho aqui. Eu queria ler com vocês, ler assim o artigo 1048 e o 1049, porque é muito importante a leitura seca desses artigos. Depois a gente vai ver algumas questões que vêm com o artigo seco, né, com a lei seca nas alternativas. Então é importante sim a leitura seca desses artigos. Artigo 1048. Somente após a verbada modificação do contrato produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário, tá? Em consequência de ter sido reduzido o capital social sempre sem prejuízo dos credores preexistentes. Então vamos lá. Quando tiver modificação do contrato, essa modificação ela tem que ser averbada, tá? Ela só vai produzir efeitos depois de ser averbada. Então, só vai produzir efeito quanto a terceiros depois que aquelas modificações forem averbadas, tá? Aí fala da diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social. Foi reduzido o capital social? Vou ter uma diminuição na cota do comanditário. Sempre sem prejuízo, é óbvio, de credores já pré-existentes, tá?
E depois o artigo 1049 diz assim: o sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros. Lembrando, o comanditário é aquele que responde limitadamente até o valor de suas cotas. Então, ele não é obrigado a repor os lucros que foram recebidos por ele por boa-fé, de boa-fé e de acordo com o balanço. Então, se o sócio comanditário recebeu lucros de boa-fé, ele estava agindo de boa-fé, recebeu lucros de boa-fé e foi de acordo, aqueles lucros estavam de acordo com o balanço da sociedade, ele não vai ser obrigado a repor aqueles lucros, não. E o parágrafo único do artigo 1049 diz que, diminuído o capital social por perdas supervenientes, então se for diminuído o capital social por perdas, né, tiver aí as perdas reduzirem o capital social da sociedade, o comanditário não vai poder receber nenhum lucro até que sejam reintegrados aqueles, ou seja, o sócio comanditário não receberá lucro até que aquelas perdas sejam satisfeitas, até que aquelas perdas sejam repostas, digamos assim, na sociedade, ok? Então eu tô aqui com algumas, acho que uma ou duas questões de concurso OAB que eu quero referente a essa sociedade comanditária, a essa sociedade comandita simples, tá? Então eu vou até colocar essas questões pra vocês, eu posso deixar aí na descrição do vídeo. E se vocês quiserem, eu deixo aí na descrição do vídeo pra vocês poderem acompanhar junto com o vídeo. Então, olhem aí. Então vamos lá, a primeira questão. Assinale a alternativa correta com base nas disposições do Código Civil acerca das sociedades em comandita simples, tá? Então a gente vai ter que assinalar qual é a afirmativa correta com base nas disposições do Código Civil quanto à sociedade comandita simples. Estão entendendo já porque a importância da leitura acerca desses artigos? Então faça lá, dá uma paradinha, faça as leituras do artigo 1045 até o 1051, que vai tratar da comandita simples, ok? Então vamos lá. Letra A. Os comanditados são obrigados somente pelo valor de sua cota. Eu repeti isso o vídeo inteiro. Comanditado são aqueles que respondem ilimitadamente, tá? Lembrando que, uma coisa que eu esqueci de falar, que quanto aos sócios comanditados, que são os que respondem ilimitadamente, eles vão ser respeitados aí as mesmas regras dos sócios em nome coletivo, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo que em nome coletivo é aquela sociedade que é composta por pessoas físicas e respondem ilimitadamente. Então é exatamente isso. No caso dos sócios comanditados, vai ser respeitado as regras dos sócios da sociedade em nome coletivo, porque os sócios comanditados são apenas pessoas físicas que respondem ilimitadamente pelo objeto social lá, pela ordem social da sociedade. Então vamos lá, pelas obrigações sociais da sociedade. Então vamos lá, a letra B fala aqui: os comanditários devem ser pessoas físicas, eles são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Eles inverteram. Aqui deveria ser o comanditado, porque é o comanditado que tem que ser pessoa física. O comanditário é aquele que responde ilimitadamente. Não, comanditário é aquele que responde limitadamente, ou seja, até o valor de suas cotas, e ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Já o comanditado deve ser só pessoa física. Então, de cara, a gente já exclui essa afirmação. No comecinho, quando ela fala assim, os comanditários devem ser pessoas físicas, a gente já descarta, porque o comanditário ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ok? Vamos para a alternativa C. Não pode o comanditado praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome da firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditário. Eles inverteram aqui. Não pode o comanditado praticar qualquer ato de gestão. Pelo contrário, o único que pode praticar ato de gestão é o comanditado. Então é muito importante saber aí distinguir comanditado do comanditário, tá? Então o comanditado é o único que pode praticar ato de gestão. É o único que pode ter o seu nome lá na firma social, ok? Então tá invertido aí, então tá errado. Então acerta, obviamente, a letra D, vamos ver por quê. Letra D. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, tá? Houve perda na sociedade, não pode comanditário, que é aquele que responde limitadamente, receber qualquer lucro
antes de integrado aquele, ou seja, antes de repor as perdas, o comanditário, que é aquele que responde limitadamente, não pode receber lucros. Isso aí é o quê? É artigo seco, é letra seca da lei. Tá lá no parágrafo único do artigo 1039, que a gente acabou de ler. Então, isso que eu falei, que é importante essa leitura seca. Você leia aqui, você já conseguia fazer de cara. Se bem que dava pra ir de eliminação, porque as alternativas não estavam difíceis, desde que você soubesse aí a distinção entre comanditado e comanditário, ok? Então, fiquem atentos a essa distinção e faça lá a leitura seca dos artigos 1045 até o 1051. Que são simples, tem uma linguagem fácil, é fácil de entender. E qualquer coisa, os comentários estão aí para responder as dúvidas, ok? Vamos responder aqui, vamos resolver aqui mais uma questão para terminar. Vamos lá. Com relação à sociedade comandita simples, nos termos do Código Civil é correto afirmar. De novo, olha, nos termos do Código Civil, de novo vai vir aqui, provavelmente, uma lei seca pra gente aqui. Então vamos lá. Letra A. Somente após a data da assinatura, a modificação do contrato produz efeito, ou seja, só depois que... Não, já começou errado isso daqui, ó. Já começou errado. Somente após a data da somente após a assinatura, a data da assinatura, a modificação do contrato produz efeito. Já começou errado, porque o que o artigo diz? Que somente após a averbação da modificação do contrato que vai produzir efeitos, ok? Então já começou errado, mas mesmo que tivesse certo, ele fala assim, ó, quanto a terceiros e ocorre diminuição da cota do comanditado, em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Não é comanditado, tem redução da cota do comanditário e não do comanditado. Isso aí é lei seca. Então, mas só o comecinho já dava pra a gente descartar essa afirmativa. Porque fala, somente após a data da assinatura a modificação vai surtir efeito. Não, é apenas após a averbação da modificação do contrato que vai surtir efeito perante terceiros, tá bom? E essa diminuição da cota aí, em consequência de ter reduzido o capital social, vai ser diminuída a cota do comanditário, não do comanditário, tá? Só a gente pensar, uma questão de lógica, né? O comanditado é aquele que responde limitadamente, pratica os atos de gestão e tal. Então vamos lá. Letra B. Na sociedade comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Então a gente tem duas categorias, obviamente, até aí tá tudo certo. Temos o comanditário e os comanditados, até aí tudo certo. Aí ele fala, temos os comanditários, pessoas físicas, responsáveis, solidárias e ilimitadamente. Já para por aí, porque a gente sabe que o comanditário, ele é responsável limitadamente, né? No comecinho, quando fala comanditário, pessoa física, a gente já descarta, porque a gente sabe que o comanditário ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então a gente já descarta essa alternativa aí. Letra C. A sociedade comandita simples aplicam-se as normas da sociedade limitada no que forem compatíveis com as regras pertinentes à própria sociedade comandita simples. Não, tá aí uma coisa que eu até esqueci de falar pra vocês. A sociedade comandita simples, no que for compatível, vai ser aplicada das normas da sociedade em nome coletivo. É o que eu falei pra vocês, né? Que o sócio comanditado, ele vai respeitar as normas do que for compatível da sociedade em nome coletivo. Então, quando fala aqui, a sociedade comandita simples aplicam-se as normas da sociedade limitada, tá errado. É da sociedade em nome coletivo. Tá em algum artigo, não sei se é o 1047, acho que não. Enfim, tá um desses artigos aí tá falando isso, tá? Do 1045 ao 1051. Mas é o nome coletivo, não o sociedade limitada. É só você pensar. Sociedade comandita simples, a gente tem um dos sócios, né? Um dos tipos de sócio, que é o comanditado, que responde ilimitadamente. E a sociedade em nome coletivo tem como principal característica que os sócios respondem ilimitadamente, solidariamente. Então, no que for compatível, vai responder as normas da sociedade em nome coletivo, tá? Então a gente já descarta essa, porque não é sociedade limitada, é sociedade de nome coletivo. Depois a gente tem a letra D, que vai falar isso que eu comentei pra vocês durante o vídeo. O contrato deve discriminar somente os sócios comanditados. Não, o contrato
social, que é o estatuto que é o ato constitutivo da sociedade comandita simples, o contrato social, ele tem de discriminar quem são os sócios comanditados e quem são os sócios comanditários. Ó, João e Maria é sócio comanditado, vão responder ilimitadamente. Juca e João são sócios comanditários, vão responder limitadamente até o valor de sua cota. Então, é importante a distinção de ambos os sócios, tanto os comanditados quanto comanditários. Então essa tá errada, porque tem que discriminar os dois tipos de sócios, não apenas o comanditado, tá? Isso também tá em um dos artigos aí. Então, sobrou pra gente a letra E, que é a certa, né? Vamos ver por quê. Letra E. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. É o que a gente acabou de ler, artigo 1049, 1048, sei lá, ou algo assim. Que a gente acabou de ler, que quando houver lucros que foram recebidos pelo comanditário de boa fé e tá lá de acordo com o balanço da sociedade, ele não vai ser obrigado a repor aqueles lucros, ok? Então isso é letra da lei, então é muito importante lá fazer de novo, friso aí, a leitura seca dos artigos 1045 a 1051, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem outra questão aqui. Não, esse daqui não. Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Espero ter sido esclarecedor, espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo eu trago aí um nome coletivo, mas os comentários estão aí. Tendo dúvida, podem comentar. Estarei respondendo assim que possível. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Quem quiser também pedir material, né, pra auxiliar o estudo, etc. Pode entrar em contato, eu respondo. O pessoal manda aí, eu sabe que eu respondo, eu mando material, indico doutrinas e é isso aí, tá? Vamos caminhar juntos aí. Então, até o próximo vídeo.